Hoje a gente vai falar de análise imediata, conhecido como separação de misturas. Vamos dividir o capítulo em dois, né? Inclusive a lista de atividades já está aí para vocês. O capítulo vai ser dividido em separação de misturas heterogêneas e separação de misturas homogêneas posteriormente. A aula de agora é sobre separação de misturas heterogêneas. Vamos falar de quase todos os métodos e depois a gente vai montar um resumozinho e seguir adiante. Então, vamos falar primeiro da catação. Essa é fácil. Pegou a mãozinha, catou, separou. Vou seguindo aqui com vocês, mostrando aqui as figurinhas, as imagens que eu separei para essa aula. Então temos aí a catação, um exemplo disso, separando os grãos aí no caso de feijão, né, ou café nessa imagem aí, né? Então é um exemplo de separação de misturas, né, heterogênea. E vamos lá, continuando. Próximo método, a gente vai para peneiração. Peneiração é quando você utiliza a peneira para separar os grãos mais finos dos grãos mais grossos, ou a farinha mais fina da farinha mais grossa. Agora, cuidado! Quem já usou a peneira para peneirar, vulgo coar o suco de laranja para tirar os gominhos que ninguém curte muito? Eu gosto, não tem nem aí, mas tavinho pequeno não gosta não. Então, quando a gente faz isso, a gente não está utilizando a peneira com o sentido de peneira. A gente está utilizando a peneira no sentido de filtração. Então, tome cuidado. Peneiração é para separar sólidos com diferentes tamanhos de grãos. Um exemplo disso é peneirar farinha de trigo para dar uma melhor textura no bolinho. E aí, vamos seguindo. Próximo método, a gente vai para ventilação. Ventilação, quem nunca comeu aquele amendoim torrado que vem com aquela casquinha torrado, viu, irmão? Não é cozido, não. Então você pegou, esfregou, tirou a casquinha e depois... Só que no dia de hoje, cuidado, hein? Soprar é anti-higiênico. Poderia pegar, então, um secador de cabelo. E a ventilação iria funcionar para separar o amendoim das suas cascas. Tá aí mais um método de separação. E agora vamos para a flotação. Esse já é um método, inclusive, muito utilizado também na indústria. A flotação consiste em a gente normalmente adicionar um líquido, permitindo que uma parte da mistura flutue e a outra parte afunde. Então tem aí para vocês na imagem, vamos dar uma olhadinha ali na imagem. A gente tem aqui na imagem um esquema, primeiro em laboratório, para demonstrar para vocês como é que funciona, e também para falar da separação dos minérios. Na separação dos minérios, a gente utiliza muito também a flotação, um método bastante utilizado. Nesse, normalmente, é utilizado algum detergente para formar uma espuma, né? É utilizado óleo também, às vezes. E, normalmente, uma das fases que mais interessa, que é o minério, sobe. E a ganga, que são as impurezas, elas descem e são retiradas no fundo. Existem vários métodos de flotação e também é utilizado em tratamento de água. Tranquilo? Vamos para o próximo método de separação de misturas, que será a dissolução fracionada. Trouxe esse método para vocês para ilustrar duas utilidades muito importantes. Vamos lá. Uma, areia e sal. Eu coloco água, a água ela dissolve o sal e eu fico com a areia embaixo. Filtro e depois eu evaporo, né, ou destilo e obtenho o sal separado da areia. Visualizem nessa imagem na direita, na parte de cima, que eu estou mostrando também o seguinte. Aí é o efeito do mercúrio dissolvendo o ouro. Que coisa maravilhosa! A pena que a gente não pode fazer isso em casa porque o mercúrio é um metal extremamente tóxico. Agora, esse método é utilizado também artesanalmente para separar o ouro do cascalho. E o pessoal utiliza isso no leito de rios, o que gera muita poluição. Então, quando eu tenho um cascalho,
e ouro. Então, quando eu tenho cascalho e ouro, eu utilizo o mercúrio. O mercúrio, ele dissolve o ouro. E aí eu consigo depois separar ele da areia. Para obter o ouro posteriormente, a gente aquece o mercúrio e aí o mercúrio vaporiza e eu fico com ouro. A mistura de ouro-mercúrio é chamada de amálgama. E hoje é um importante problema ambiental discutido no mundo inteiro. O mercúrio ele acaba parando na água, né? Porque existem algumas bactérias que conseguem metabolizar esse mercúrio e transformar ele em uma espécie de mercúrio orgânico que é solúvel. Para na água e vai para os peixes. Então, alguns peixes, principalmente peixes grandes que a gente come, né, eles podem ter mercúrio, né, acumulado nos tecidos. O mercúrio ele acumula, né, vamos dizer, tanto na cadeia, né, alimentar, quanto no organismo da gente. Bioacumulação, magnificação trófica. Vamos para o próximo método. O próximo método é a decantação. A decantação ela pode envolver duas etapas. A primeira etapa que seria a sedimentação. Dá uma olhada nessa imagem. Na sedimentação, a areia desce e em cima, né, ou desculpe, depois que sedimenta a gente fica com a água e a areia embaixo. E o termo decantação normalmente é quando a gente separa essa mistura. A decantação em si é uma técnica de separação. A sedimentação é quando o sólido se deposita no fundo. A decantação é utilizada para misturas de sólido líquido, como areia e água, mas também pode ser utilizada para dois líquidos diferentes, insolúveis, que eles não se dissolvam entre si. Por exemplo, água e óleo, água e petróleo, né? Pode ser obtida por decantação, a separação da mistura dos dois. Também na produção de biodiesel, em uma das etapas, é gerado biodiesel e glicerina. São substâncias que entre si não têm muita solubilidade, então também podem ser separadas por decantação. Dá uma olhadinha na figurinha. Essa figura ela ilustra o processo de decantação do biodiesel, na qual na parte de cima eu tenho o biodiesel, que é uma mistura de ésteres, e embaixo eu tenho a glicerina. Vamos seguir para o próximo método, que é não, eu trouxe uma curiosidade. A decantação ela pode ser aplicada também em vinhozinho. Nesse período de quarentena, um vinhozinho vocês não podem, mas o pai de vocês pode tomar um vinhozinho. E muitas vezes o vinho, com o tempo, principalmente vinhos mais antigos, que passam por um processo de envelhecimento que dura mais tempo, esse vinho ele pode formar alguns depósitos. E aí tem um negócio chamado decantador. Mas na prática, o decantador não é quem vai fazer a decantação. Repare o seguinte, o vinho, quando seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó quiserem decantar, vai deixar a garrafinha na vertical. E aí essa garrafinha na vertical vai passar 1 ou 2 dias antes de ser consumido, né? Porque o vinho ele deve ser guardado na horizontal. E aí você deixa o vinho em pé. Com o tempo, esses depósitos vão se acumulando no fundo. Aí, na hora de abrir a garrafa, abriu a garrafa e aí vai transferir esse conteúdo para o decantador. Nesse decantador, você vai colocando o vinho, ou seja, vai separando o líquido dos depósitos sólidos que ficaram na garrafa. Dá um tempo para ele dar uma respirada e depois pode ingerir. Não é isso? Vamos lá para o próximo método. Vamos falar da centrifugação. Centrifugação você já deve ter ouvido falar no exame de sangue, né? Quando o sangue é retirado e colocado no tubozinho de ensaio, posteriormente ele passa por um processo de centrifugação para permitir a separação, né, das fases e posterior análise química, né, e para sair o resultado do nosso examezinho de sangue. Fez o seu? Como é que tá o seu colesterol? Tá de boa? Quarentena, vamos malhar, viu? Vamos lá! Próximo método, floculação. A floculação em si não é um método de separação de misturas. A floculação, também chamada de coagulação, a gente pode até usar como sinônimo nas provas de vestibular, é uma etapa auxiliar à decantação. Então a gente utiliza um agente floculante, que normalmente para o tratamento de água é uma mistura de sulfato de alumínio e cal ou hidróxido de cálcio,
e vai formar uma terceira substância que é o hidróxido de alumínio, que é insolúvel. Essa substância formada, ela aglomera as partículas, forma os floquinhos, também chamados de coágulos, e posteriormente esses floquinhos eles vão ser sedimentados e decantados mais facilmente. Então é a etapa auxiliar, inclusive envolve reação química. Já caiu no Enem isso daí. Floculação não é separação, mas é uma etapa auxiliar que envolve uma reação química que está aí no slide para vocês de maneira resumida. Dá uma olhadinha. E aproveite, observe o seguinte: o coagulante aglomera as impurezas e depois sedimenta. Aqui embaixo, né, nesse esqueminha aqui, você tem as etapas da sedimentação com floculação. Repare a diferença, ó como ficam os flocos formados, não é isso? Muito utilizado no tratamento de água para permitir a posterior decantação. O próximo método é a sifonação, em que a gente utiliza uma mangueira em forma de U para transferir líquido de um recipiente para o outro. Como eu posso transferir o líquido de um recipiente para o outro, eu posso também separar a mistura utilizando essa mangueira. Para isso acontecer, é um processo natural, agora precisa ter uma diferença, né, de altura entre os recipientes para permitir que o líquido possa escoar naturalmente pela gravidade. É mais um método de transferência de líquido de um recipiente para o outro, mas também pode ser usado para separação de misturas. Observe se não é. Então, aqui nesse slide a gente tem duas demonstrações. Tira a água do aquário e aqui é transferir a gasolina para dentro de um carro. Como eu falei, é um método mais de transferência de líquido do que separação, mas vale a pena falar dele, né? Tem um tempinho que não aparece em provas de vestibular, mas vale a pena a gente relembrar. Vamos nessa? Vamos com o Rodriguinho. Próximo método é a filtração. Aí eu adoro falar do meu querido cafezinho, que eu não consigo ficar sem ele. Então, na hora de preparar o cafezinho, a gente normalmente pega um papel e filtro, coloca o pó do café e adiciona água. Nesse momento, acontecem dois métodos de separação. Um que é a extração, que a gente vai falar posteriormente, e o outro que já é a filtração. Porque quando a água passa, a borra do café ela já fica retida no filtro. E o nome do método é filtração simples. Observe também que a filtração a gente sempre pensa em um líquido com sólido, mas ela pode ser utilizada também para um sólido com um gás. Repare, já pensou no depurador de ar, né, da sua cozinha? Quando sua mãe liga, né, o depurador ele puxa o ar e as partículas de óleo ou alguma partícula que esteja ali espalhada na atmosfera, ela fica retida no filtro. Tanto que observe que esse filtro, com o tempo, ele deve ser ou lavado ou substituído. Tranquilo? Também auxiliar a filtração, às vezes filtrar não é algo tão simples. E os processos podem ser muito lentos. Então, para acelerar a filtração, a gente utiliza a filtração a vácuo. Então, a filtração a vácuo, na verdade, é sempre aplicada quando tem uma filtração que é muito lenta. Pode ser aplicada tanto no laboratório, como em escala industrial, como em sua casa. Você já pensou no aspirador de pó? O aspirador de pó cria-se um vácuo dentro do aparelho, puxa o ar com o sólido que fica retido no filtro. Tá aí para vocês mais um método que é a filtração a vácuo. Vamos seguindo. Adoro falar de Toy Story 3, só não vale chorar. Toy Story 3, você lembra dessa figurinha que tá aí? Dessa parte aí do filme, na qual eles estavam encaminhando todo mundo naquele desespero para o incinerador e apareceu, né, aquele ímã que separou, né, o metal dos outros. Então, a separação magnética, a gente utiliza um ímã para separar componentes metálicos, que são atraídos por ímã, não é isso? Do resto dos componentes da mistura. Tranquilo? Vamos pro próximo. E aí, aqui é o resumão para vocês, né? Esse resumo eu vou deixar salvo porque provavelmente no filme vai ficar pequena a letra, vou deixar salvo para vocês em PDF. E para a gente fechar nossa aula de hoje e fazer algumas questões,
Vamos seguir para falar da extração. Observe essa imagem. Cafezinho, sauna aromatizada, chazinho e o rolete de cana. Vamos falar desses 4 exemplos? Então, cafezinho eu já tinha falado antes. A gente coloca água, é uma extração utilizando solvente, a água penetra no grão, extrai as substâncias de dentro do grão, o grão já fica, a borra já fica retida no filtro, e aí a gente já tem a filtração com extração. Com o sachê de chá, eita, fala rápido aí, velho, sachê de chá saiu. Quando a gente tem um sachêzinho de chá, quando a gente vai preparar o chazinho, água morna, colocou o sachê que já vem com papel de filtro, mas dentro tem as ervas. A água penetra, pega aquelas substâncias solúveis e está pronto o seu chazinho. Também é utilizado para alguns corantes. E o rolete de cana, já chupou cana? Rapaz, aquele rolete de cana quando ia na Fonte Nova, quando você dava uma mordida, para quem nunca comeu, viu que eu sei que tem um bocado de gente que nunca chupou uma cana. Para você que nunca chupou, vamos lá, aula de como chupar o rolete. Pega um pedaço de cana, bota na boca, mastiga, vai sair o caldinho, que é rico em sacarose, não é isso? Açúcar. E aí o bagaço você cospe. Também é um método de extração, só que é uma extração mecânica, utilizada industrialmente para obtenção do caldo de cana para a fabricação ou de bebidas alcoólicas ou do açúcar, obtenção do açúcar. Perfeito? E também não podemos esquecer da sauna, que foi um exemplo que caiu no Enem, né? Na sauna aromatizada, principalmente a sauna a vapor, não é isso? Na saída do vapor, tem pessoas que costumam colocar algumas ervas. Quando o vapor passa, arrasta substâncias presentes nessas ervas aromáticas e a sauna fica aromatizada. São 3 tipos de extração que estão representadas no slide para vocês. Uma extração utilizando solvente, a extração mecânica, que é chupar cana, e a terceira, que é a extração por arraste. Fico aqui, beijão para vocês, do Rodriguinho, só para a gente não esquecer. Beijo, gente!